Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 18 de março. Para quem está assistindo o meu canal pela primeira vez, eu vou deixar aqui no card do vídeo, o vídeo de apresentação, onde eu comento sobre meu layout, as médias que eu utilizo, que é as médias do operacional do Adriano, né? Mas enfim, eu vou deixar aqui as marcações também que eu utilizo, vocês podem assistir, que vai facilitar o entendimento de vocês dos estudos. Mas vamos para o que interessa. A gente pode observar que o índice hoje, ele abriu acima da região da VWAP do dia anterior, abriu com gap alto, com gap forte, cerca de 700 pontos. E ele já abriu em cima de um emaranhado de médias, a gente pode observar pelos 5 minutos que estava trabalhando já acima da região das 200, né? E logo na sequência, o preço foi buscar a região da VWAP, de fechamento da VWAP da semana anterior, com a 50 dos 60. E aqui tínhamos também a 500 dos 5 minutos, a 200 do 15, perdão. E aqui na laranja nós tínhamos a 500 dos 5 minutos. Nesse ponto aqui a gente pode observar que o preço ele estava demonstrando já defesa. Chegou nessa região demonstrando defesa. A gente pode ver que tinha já demonstração de defesa por conta dos pavios nesses 3 candles. E no ponto 1 o preço deixou um dojizinho que foi violado. Aqui caracterizava uma venda por conta da distorção tanto pelo 2 minutos como pela distorção dos 5 minutos. A gente também tinha distorção pelo 15. Nesse momento aqui, eu não estava no preço ainda, no gráfico ainda, na tela. Mas eu sei que já pegou uma vendinha, não sei se ele pegou no risco ou se ele pegou aqui na perda do doji. Mas estava um cenário bem interessante, bem bacana, até por conta das distorções. E o preço acabou pagando o movimento. Veio buscar a 9 dos 5 minutos. E aqui no ponto 2, eu coloquei esse ponto 2 aqui porque aqui eu arrisquei uma comprinha. Por que eu arrisquei uma comprinha? Pelos 5 minutos o preço chegou com fluxo rompendo as 200, tocando na média de 9 dos 5 minutos. E a gente já aprendeu com o Adriano aqui, isso é um comportamento padrão do preço, que ligeiramente acontece isso, de quando o preço abre com gap amplo e começa a trabalhar abaixo da VWAP, isso falando para um gap de alta, né? Começa a trabalhar abaixo da VWAP, ele tende a buscar a 9 dos 5 e fazer um trade de resposta rápida na 9 do 5, na 9, né? Na 9 do 2, do 5, enfim, do 15, ele tende a ter esse comportamento, fazendo um trade de resposta rápido na 9 para buscar a região da VWAP. E até nesse momento aqui eu creio que dá de entender que isso daqui seria uma distorção. Porque a distorção, no meu entendimento, o conceito da distorção é que ele rompe médias importantes que seriam consideradas como trava de preço afastado da média de 9, que é a média curta onde o preço busca a dar um movimento de impulsão e trazer a correção até a média de 9, né? Dar um movimento, estou mostrando aqui com o dedo, mas geralmente o preço ele tende a dar um movimento de impulsão, corrige na 9, dá um movimento de impulsão, corrige na 9, dá um movimento de impulsão, corrige na 9. Esse é o comportamento natural do preço. E na abertura de mercado, o comportamento natural é preço ficar andando ancorado, alinhado com a VWAP, não com a 9. Principalmente em contextos de gap. Então nesse momento aqui, eu creio que dava de entender que nós tínhamos distorção entre o preço e a VWAP, por conta de ser a abertura. O preço acabou pagando o movimento. Eu peguei na violação desse dojizinho, stopzinho curto, nele mesmo. Ficou cerca de 50 pontos de stop para 150 pontos de gain. Então ficou um risco de retorno bacana para fazer uma gordurinha. Logo na sequência o preço acabou desenvolvendo o movimento. Acabou desenvolvendo até mais que o movimento esperado. E acabou chegando no topo do dia. Nessa hora aqui, a média de 50 estava passando exatamente no topinho. O preço não violou um tique acima da média de 50. Que nesse momento aqui da abertura não havia sido pego ainda. A gente pode observar que no primeiro toque da 50, pelos 5 minutos o preço configurou uma impulsão. Que ele ancorou na média de 22, tentou fazer um movimento de alta, falhou a continuidade, não estopando essa impulsão e logo na sequência deixou um candle de ignição bem bonito no ponto 3.
novamente tentou estruturar uma alta, fazendo um PFR, configurando um PFR fechando acima da 9, alinhado, ancorado na VWAP com a 20, o que falhou o movimento, e logo na sequência o preço deixou uma impulsão com bastante ignição, configurando uma barra ignorada no ponto 4, rompendo a LTAzinha que estava configurando no dia. O preço ancorou na média de 72, buscou fazer uma correçãozinha, ancorou na inversão das médias de 9 e 20 e VWAP. Nesse momento aqui eu perguntei para o Adriano se não poderia caracterizar um pullback de VWAP, mas por conta do cenário de lateralidade do dia, ele comentou que não configuraria. E acabou deixando esse candle de impulsão com bastante ignição, fechando abaixo do fundo do dia e também abaixo da correção do pullback. Então aqui ficou já um cenário de alerta de que poderia vir um movimento forte de queda no dia, porque por conta da falha de continuidade, logo após falhar também região de topo do dia, deixou ignição, barra ignorada com impulsão, movimento de pullback fazendo uma correção na inversão da 9 e 20 VWAP com 9 ignição. Isso acabou desenvolvendo um movimento de queda. Aqui formou uma estruturazinha de pivôzinho e que também foi uma barra ignorada nos 5 minutos. E chegou com fluxo na região de 7,5, que também era POC do dia anterior. Nesse momento aqui, o preço configurou um insidezinho barato e estava configurando distorção pelo 2 minutos. Então aqui ficou um cenário bem interessante, com um stopzinho barato para buscar uma correçãozinha. O preço entregou a correção esperada. E aqui no ponto 7, o preço fez um comportamento, vamos dizer assim, que eu particularmente gosto bastante, e que eu gosto de tomar risco nesse comportamento, que é o que? O preço estava trabalhando com cenário de queda, buscou região de retração importante, fez correção. A gente até pode observar que pelos 60 minutos tinha deixado uma estrutura de PC, uma impulsão ancorada na 50 bem bonita, fechando abaixo da 9. E esse movimento corretivo foi este paviozinho no 60. Até também a gente pode observar que a Ariano comenta bastante que geralmente quando o 60 fecha bonito, fecha cheio, tende a vir uma correçãozinha para fazer um respiro e dar novo movimento de continuidade pelo 60. Voltando aqui para o cenário que eu queria comentar com vocês, eu gosto bastante dessa estrutura quando o gráfico ele configura um movimento de direção no dia. Ele configura um movimento de diversão no dia e na correção ele falha a continuidade de pivô de reversão. Ele falha a estruturação de pivô de reversão. Como assim? Aqui no ponto 7, o preço havia feito fundo, topo, fundo e tentou fazer topinho. Ele até configurou o topinho, mas ele falhou o rompimento. A gente pode observar que ele falhou o rompimento. Nessa falha de rompimento, eu considero que ele falhou o início da reversão do dia. E eu fiz uma vendinha de risco no fechamento deste candle, do candle das 11h22, configurando a falha do pivôzinho de reversão com stop no topo da barriga ignorada, que foi essa estruturazinha de pivô 2 minutos, que para mim aqui era o stop técnico do movimento de queda. Então essa estruturazinha aqui, por que eu não coloco stop no topinho desse pavio? Porque nada impede do preço ele de novo tentar estruturar pivô de reversão, não conseguir falhar, estopar o pavio, mas não estopar o movimento técnico. Até em cenários assim, quando o preço deixa somente o pavio e o stop técnico do movimento está meio longe, muitas vezes eu fico de fora. Como nesse caso aqui ficou baratinho, ficou 115 pontos, eu acabei arriscando. E logo na sequência o preço configurou um PCzinho, uma estrutura de PC, estava no range das 200, mas por conta da queda forte eu creio que dava de ter feito essa vendinha aqui. O preço acabou desenvolvendo um movimento de queda e ficou bem interessante o movimento de queda com esse pullback pós rompimento das 200, falhando, trabalhar acima das 200. Então boa noite.
A mãe veio aqui no meu quarto pra dar boa noite. Nesse momento aqui, preço acabou conseguindo acabou conseguindo romper o 7,6, romper a POC do dia anterior e veio entregar um movimento de queda. Eu admito que nessa venda aqui eu alfacei, até porque por conta de ser um tradezinho de risco, mesmo sendo stop barato, hoje tradezinhos de risco eu estou fazendo somente com o contrato como mínima. Eu não estou colocando mais que isso em trade de risco, até porque eu ainda erro bastante. Como eu comentei com vocês, já acho que nos vídeos anteriores eu ainda faço um giro desnecessário e eu ainda não tenho ainda não consegui ter o discernimento, entre aspas, do que é o tradezinho de giro desnecessário, o que é realmente um tradezinho de giro de risco, né, técnico, como esse daqui. Talvez se esse daqui tivesse estopado, eu falaria que esse daqui seria um tradezinho de risco desnecessário. Então, por conta de eu ainda não ter esse discernimento, eu creio que eu tenho uma leitura legal. E por conta de eu creio que eu tenho essa leitura legal, eu, em vez de eu ficar de fora do movimento, só ficar observando, eu estou entrando somente com o contrato. Enfim, para isso que eu pude desenvolvendo o movimento, como eu comentei, como eu estava com o contrato, eu acabei afastando. Mas aqui no ponto 8, ele acabou cravando o terceiro espelhamento intraday e deixou esse PFR. Eu admito que eu não pegaria esse PFR, por quê? Porque eu estaria olhando para a queda. Por conta de preço ativar com ignição, afastado das médias, mas ele ativou com ignição, espelhamento com o fundo do dia anterior. E a gente pode observar que ele tentou fazer um PFR, formar um PFR que logo na sequência foi rejeitado, configurando uma barrinha ignorada. Então, por conta disso, eu estaria olhando para a queda, não estaria olhando para a correção, enfim, para a reversão, para alta, mas acabou fechando uma estrutura bem bacana. Até pelos 5 minutos a gente pode observar que ele fechou 1, 2, 3, meio tímido, mas foi 1, 2, 3. Ele também estava caracterizando divergência, caracterizando divergência com o fundo do dia anterior. Então nós tínhamos fundos descendentes com IFR tendo fundos iguais. Por conta do gap eu não gosto de tirar tanto esse tipo de divergência, mas não deixa de ser divergência, né? Tínhamos fundos descendentes com fundos iguais no indicador. Pelos 5 minutos ele deixou uma estrutura bem legal, ficou bem interessante essa estrutura, que foi o que? 1, 2, 3 tímido. Logo na sequência tivemos um inside comprador, e a ativação desse inside comprador foi um que de ignição, bem bonito, mas estava na cara de região de pressão, já ancorado já nas médias, então não tinha que ser feito. Mas aqui, enfim, só comentando sobre o cenário, sobre o contexto aqui da sucessão de gatilhos pelo 5 e pelo 15 fechou um inside bem bonito. Logo na sequência a gente pode observar que o preço ficou trabalhando nessa região de pressão para cima e para baixo e acabou ativando espelhamentozinho de reversão, acabou entregando o movimento. Eu não encontrei muitos gatilhos, eu não encontrei na verdade gatilho para pegar essa altinha, ou a pessoa entrava no risco aqui acreditando que viria uma correção mais profunda por ser terceiro espelhamento intraday com a divergência, ou aqui nessa meiuca aqui eu não encontrei gatilhos que justificassem uma compra. Então até se vocês por acaso fizeram alguma compra nesse meio aqui, podem comentar nos comentários onde vocês compraram e o porquê. Vai ser bem legal a interação de vocês. Aí aqui no ponto 9, a gente pode observar que o preço chegou com fluxo, caracterizando distorção pelo 2, também estava caracterizando uma distorção pelo 5. E aqui nós tínhamos uma confluência de médias bem interessante. Nós tínhamos a 7,2 do 15, nós tínhamos a 500 do 2, as duas 200 do 5 e a 20 do 60. Então aqui era uma região de confluência bem interessante, podia ser feita uma venda de risco, colocando uma margenzinha de 100 pontinhos de stop até 80, por aí, já que estava trabalhando uma amplitude menorzinha, ou até também, olha só, poderia ter sido colocado até atrás desse topinho aqui, ó. Seria o quê?
cerca de 70, 80 pontinhos de stop, por conta de aqui ser um topinho de stop técnico. A gente pode observar que o preço entregou o movimento, entregou a correção, acabou pagando a correção, corrigindo até a média de 9 do 5. E aqui no ponto 10, eu coloquei esse ponto 10, por mais que estava num range feio, de 200 e 500, 2 minutos, e estava entre as médias menores e a 15, 200 do 5, ele, querendo ou não, caracterizou um inverte 50, o preço colou na 50, na inversão da 50, e acabou fechando para fora da 9. Isso daqui foi inverte 50 que acabou pagando cerca de 200 pontos. Esse daí foi o índice comentado de hoje. Eu falei um pouquinho mais rápido, até porque, nossa galera, eu fiz uma besteira hoje. Eu gravei, já tinha gravado o primeiro vídeo, até ficou um pouquinho melhor porque eu não estava tão apressado. Já tá meio tarde, eu tô cansado, eu quero dormir. E eu nem fiz o filtro das ações hoje. Eu vou fazer amanhã quando eu acordar, depois de fazer minha corridinha. Mas eu cometi a besteira, galera, de eu clicar sem querer no meio aqui do meu mouse, que é o atalho que eu configurei para ir para webcam normal. E eu fiquei o vídeo inteiro quase gravando com webcam normal, em vez de estar gravando com essa tela. Aí eu tive que gravar o vídeo. Uma pena, vacilei. Enfim, fica de lição, né? Espero não cometer mais esse tipo de erro. Mas enfim, esse daí foi o índice comentado de hoje. Espero a interação de vocês. Se puderem, né, curtir, comentar, compartilhar. Se ficou com uma dúvida, podem mandar amanhã no Discord. A gente se vê amanhã na sala. E enfim, é isso daí, galera. Deus abençoe a todos aí. Beijão. Até amanhã. Abraço.